dizer os nomes, não vou dizer todo mundo. Começar agora. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. É com muito prazer e muita satisfação que hoje a gente está dando início agora a mais uma transmissão do nosso grupo de supervisão, né? Nessa tarde de sexta-feira, em que a gente vai estar falando através aí dessa mensagem que Mari vai nos trazer sobre o silêncio no set analítico, né? Sobre esse ponto tão importante que Inácio, ele até trata no seu livro, né, com relação à questão a esse assunto, pleiteando que o silêncio tivesse um status de conceito analítico, né, conceito psicanalítico. Tal é a sua importância. Então, esse assunto de hoje, ele é de uma relevância muito grande para aqueles que trabalham com a clínica, seja psicólogo, psicanalista, ou psicólogo e psicanalista, uma mesma pessoa com as duas formações. É um tema de extrema relevância e que vem somar muito, muito no nosso grupo de supervisão, né? E eu queria aqui primeiro fazer uma apresentação, né, dos nossos participantes, que vocês falassem um pouco o nome de vocês e de onde vocês estão falando. Mari, por favor, vamos começar por você. Muito bem. Eu sou Marilene Alves Agostinho Lima, piauiense, sou pedagoga, psicopedagoga, orientadora educacional e sou psicanalista clínica. Estar com vocês hoje, sou aqui a supervisionanda de julho, né? Nosso grupo é fantástico. Só um povo estudioso, povo que está sempre, sempre inovando. Mari Agostinho, para os íntimos, gosto de ser chamada de Mari, né? Então, essa sou eu. Costumo dizer que eu sou. Ninguém diz, esta é a Mari. Não, eu sou a Mari. Isso Então, aí. assim, viu? Muito Esta sou bom. eu sou a Mari. Muito bom. Então, muito bom. Então, comecei aqui com a frase de Pitágoras, falando sobre essa escuta, quando Pitágoras diz, escuta e serás sábio, e o começo da sabedoria é o silêncio. Quando eu vi essa frase, que a gente sempre ouve, mas quando eu me deparei com a cena, eu imaginei esse galho aí, cheio de neve, os pássaros, eu imaginei assim, uma vontade de falar, mas o frio é tão constante que a gente silencia. E eu imaginei isso no set de atendimento. Mari, E aí, Mari, me perdoe por lhe interromper. Esse slide está espetacular. Vamos só pegar agora a apresentação das outras meninas. Só um minutinho beleza. só. Sim, Sheila, sim. fala aí, Sheila, de onde é que você está falando? O teu Olá, nome, se apresenta aí para o pessoal te conhecer. boa tarde. Meu nome é Sheila, eu falo de Salvador, Bahia. Sou psicóloga clínica, psicóloga hospitalar. Sou supervisionanda também de Julho e tenho enorme gratidão por isso, como todos já sabem, né? E estou aqui para aprender mais um pouquinho sobre o silêncio com Mari. Obrigado, Sheila. Aline, Boa tarde, meu nome é Aline, falo aqui de Minas Gerais, Contagem. Não sou ainda supervisionanda, mas estou muito feliz de estar aqui no grupo, espero futuramente ser, Júlio. Sou psicóloga clínica também, já atuo desde 2019 e com a orientação em psicanálise. obrigado, Aline. Rosângela, Oi, fala de onde você está falando, minha amiga. estou de Brasília, Recanto das Emas. Um prazer tê-la aqui conosco, viu? Muito obrigada, igualmente. Janara, Janara nos ouve? Tá aberto o microfone, mas Tá certo. Ruth nos ouve? Ruth? Oi, oi, boa tarde. Oi, Ruth. Boa Fala, tarde, minha gente. apre- Hoje eu estou no. apresente-se aí para as meninas hoje, para quem está conosco aqui na sala. Boa tarde, sou Ruth Andrade, supervisionanda de Júlio, psicanalista, neuropsicopedagoga. Hoje vou ficar aqui só ouvindo vocês, né?
Mas é Fica um bem. prazer estar com vocês aqui sempre. Eu estou no consultório hoje, gente. Hoje eu vou ficar só ouvindo mesmo. Tá ótimo. Rosângela já falou, Janara também, Aline, Simone, não é? Ok. Simone já falou, Simone? Tá ok. Tá ótimo. Meninas, muito bom tê-las aqui. Mari, tá com você, minha amiga. A fala é toda sua. Feitas as Então, apresentações, meninas, vocês viram aí, né, a responsabilidade. Júlio está tirando o corpo fora, mas tudo bem, vamos lá. vamos lá. Eu já, eu já estou na clínica já há 2 anos e meio, né? É um aprendizado a cada dia. Me permito isso. Como eu estava falando do primeiro slide, da escuta, ser sábia e de ser a sabedoria começar através do silêncio, eu fiquei olhando esse slide e pensando. Quantas vezes eu tenho que me posicionar nesse galho gelado para eu silenciar, porque eu sou uma mulher que gosta muito de falar. E isso foi o maior desafio para mim na clínica. Imaginar que eu tenho que silenciar por vezes para ouvir, porque senão eu não vou compreender a fala do meu analisando, né? Então, assim, estudar o livro de Násio, coloquei o nome aí embaixo, David Násio, sobre esse maravilhoso livro, muito, muito bom, Silêncio na Psicanálise. Peguei um ponto aqui do início do livro, na apresentação, quando ele fala de que o silêncio pode ser crônico ou efêmero, e o silêncio pode ser uma situação de resistência, mas também pode ser da abertura do inconsciente. E ele constitui um fato analítico de primeira importância. Olhe só, quando essa primeira importância vem no desenrolar de um tratamento e coloca aos clínicos um problema de técnica psicanalítica, tão antigo quanto da regra de livre associação. Então, assim, às vezes a gente imagina que a livre associação vem só pela fala, e não. Muito, muito significativo o silêncio, tanto do analista como do analisando. E às vezes a gente fica assim, ouvindo muitos colegas, a gente escuta dizer, nossa, quando o meu é um tormento entrar numa sessão onde o analisando chega, fica olhando para minha cara e não diz nada. Aí diz assim, tem colega que diz assim, eu fico quase que em choque. E aí nós vamos saber o que a gente tem que fazer com isso. O que Násio aconselha sobre isso? Que este silêncio ele representa também, principalmente, uma entidade teórica fundamental dentro das nossas manifestações enquanto analista. E que esse ponto do inconsciente nosso, que é uma estrutura de linguagem, nosso inconsciente ele trabalha através de uma estrutura de linguagem, não significa absolutamente que tem que ser feito só por palavras e sons. Então, Násio já começa fazendo essa apresentação dizendo este ponto. E que, por vezes, o som enunciado pela boca não precisa ser fala. Às vezes é um ronronar, é um é um mover de lábios, é só tipo, uma cacofonia ou não. Então, assim, ele vai citando. É um livro muito gostoso de ler. Não vou aqui nem ousar falar tudo que foi dito neste livro, mas uma coisa que nós devemos, quem tiver a oportunidade de ler o livro, leia. E o autor fala que calar-se é necessário. É necessário calar-se, tanto o analista como o analisando. Por quê? Porque é nesta hora que a parte do consciente deixa o inconsciente trabalhar. Ali é o momento de reflexão, é o momento de rever, de perceber-se enquanto ser que tem um presente, passado e futuro. E esse silêncio, por vezes, ele é descritivo diante da vida que a pessoa, o momento da vida que ele está vivendo naquele instante. Então, o silêncio na psicanálise significa, a palavra silêncio vem etimologicamente é um vocábulo de origem latina, né?
se origina da palavra silêncio e significa a interrupção de ruído. Eu quis trazer aqui a origem dessa palavra. Por que silêncio? Por que silêncio é importante no análise? Então, vamos saber o porquê. Porque aí é um vocábulo que diz assim, interrompeu o ruído, calou-se, se fechou, fechou-se para aquilo que deveria ser proferido, ser falado. E o silêncio sempre foi, sempre será intrigante na psicanálise, porque tem silêncio de todas as formas. Silêncio de dor, a dor inconsciente, a dor consciente, a dor momentânea, a dor que você imaginou ou imagina que está vivendo, porque tem isso também, as dores físicas, as dores emocionais, e aí a gente entra em todos os pontos que a psicanálise pode destrinchar, né? E no set de atendimento não deve ser visto como algo insignificante. Muitos colegas, às vezes, acham até ou desistem de formar um par analítico com o seu analisando, quando o analisando fica por muito tempo em silêncio. Já ouvi colega dizer assim: ah, é um peso para mim entrar no set com aquele paciente assim, assim, porque ele não fala nada. Ele procura nem se movimentar. Senta, fica ereto, duro, rígido ali, e tudo que eu tento intervir e quebrar o silêncio, ele simplesmente se enrijece. Ali, naquele silêncio, tem uma fala. Nós temos que ser perspicazes, temos que ver isso como algo chamativo. Ou seja, quando o analisando está refletindo, é o momento que ele está refletindo, pensando sobre algo, e aí a gente só vai se perguntar, por que é que ele não traz isso para mim? Que dor é esta? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que quando o analisando chega a primeira vez, que a gente vai nas primeiras conversas, a gente já começa com aquele desculpa só assim. Olha, aqui você fica à vontade, fale o que vier, aqui nós não é lugar para julgamento, não é lugar para ter juiz de valor para você, dizer se você está certo, você está errado, não vou lhe dar conselho. A gente diz um monte de coisa que a gente não vai fazer. Será que isso não seria uma imposição para o nosso analisando já? Dizendo, você tem que falar? Quando eu estava lendo o livro, eu fiquei assim pensando, bom, é para a gente pensar realmente, quando a gente chega com todo aquele discurso. Às vezes a gente não precisa dar aquele discurso todo, porque às vezes pode ser ouvido e compreendido pelo analisando como um ponto, então eu tenho que falar. E aí, quando esse silêncio na terapia acontece, quando o paciente silencia, Nasio diz que o silêncio é imprescindível dentro da análise, tanto do analisando como do analista, principalmente do analista, porque quando a gente não silencia, a gente não consegue ouvir aquilo que ele não falou. Por vezes, é mais importante ouvir o que ele não ouve, o som do que ele está falando, da importância que ele está falando, mas é aquilo que ele não disse. Se a gente não esvaziar a nossa mente e se permitir, a gente não ouve. É importante. Sobre o silêncio também, a gente pode ver como uma associação livre. E esses espaços que surgem na associação livre se mostram imprescindíveis durante uma sessão, uma vez que se apontam no recalque, no motivo do seu silêncio, ser exatamente aquilo que faz sofrer. Porque o recalque é que causa o silêncio. A dor causa o silêncio. Então, assim, brinca-se aí nas músicas que o recalque é dor. É aquilo que eu retraio, que eu silencio, que eu guardo. Então, quando o meu analisando silencia, ali existe um recalque, ali existe algo que eu preciso estar atenta para eu pensar sobre até que ponto eu estou ouvindo direito.
ou não ouvindo. Somente o paciente pode autorizar essa transparência para o seu psicanalista. Somente ele pode ultrapassar essa barreira do silêncio. Assim, ele vai desmascarar o trauma que está por trás daquele silêncio. Mari, quer dizer que se chegar o analisando e ele quiser ficar a sessão toda em silêncio, eu não devo intervir? Não, a gente deve intervir. Porque mesmo nós, tem hora que o silêncio se torna o silêncio que tira a gente do foco. Então, quando o silêncio do paciente costuma estar dentro na minha clínica, eu costumo fazer isso. Quando numa sessão ele chega com aquele silêncio total, eu deixo que vá, quando eu vejo que eu já estou fugindo, estou fugindo do meu ponto, está atento ao silêncio dele, eu digo, só digo assim, saiba que eu estou aqui, se você precisar, continuo aqui para te ouvir. Me coloco à disposição, ali é uma forma de eu fazer com que ele perceba que mesmo o silêncio dele, eu estou observando, estou ouvindo aquilo que ele não diz. E o silêncio para nós, como é que ele pode ser adotado? Diante da leitura do livro de Násio, ele coloca assim, pontos que a gente deve observar. A defesa contra as interpretações do analista. Às vezes, o silêncio do nosso analisando é se defendendo da nossa interpretação. Por quê? Porque por mais que eu diga assim, olha, eu não estou aqui para julgar você, para julgar a sua atitude, principalmente eu que atendo isso, eu atendo online, e os colegas também, tenho certeza, quando você está frente a frente no set de atendimento, às vezes é mais fácil da gente inibir certas expressões nossas. Mas às vezes no set de atendimento, quando a gente está online, quer dizer, eu estou aqui de frente à tela, eu não sei como é que vocês estão olhando a minha expressão. Às vezes vocês podem achar que eu estou olhando para um lado, para o outro, não estou dando importância para vocês. Assim também o analisando pode interpretar a minha expressão como algo para ele silenciar. Então, pode também ser uma defesa contra a perda de controle sobre os seus atos e também sobre as próprias palavras. É uma defesa, ele só está se defendendo. Esse silêncio também pode ser uma defesa contra a perda do controle. Tipo assim, por que esse analista quer saber? Por que essa mulher quer saber demais da minha vida? Por que ela vai intervir em nada? E é uma defesa contra a nossa reprovação. Então, assim, nós temos que ter muito cuidado se nós estamos ouvindo esse silêncio, de que forma estamos ouvindo, como nós estamos nos colocando diante deste silêncio, porque pode ser visto, sim, ser interpretado como uma forma de rejeição, como uma forma de reprovação. Então, a gente deve ter sempre permitir o silêncio, mas ao mesmo tempo, de vez em quando, dizer: estou aqui para você, se quiser falar, continua aqui. Está no seu tempo, o tempo é seu. Se não quiser falar, está tudo bem. Bom, aqui vem um ponto, o silêncio do analista e é do contra-silêncio. O que quer dizer isso? O silêncio do analista é necessário, se faz necessário para que esta inter-relação dessa estruturação psíquica entre nós e o analisando, ela possa ser vista como um ponto de dizer assim, olha, se você não falar, tá tudo bem, eu vou estar aqui, eu sei analisar o seu silêncio também. Eu tenho um paciente adolescente que, quando ele chegou, a princípio, a mãe dizia assim, Mari, ele nunca não fala para ninguém. Ele silencia, nem para mim, para ninguém ele não fala. E aquele analisando vinha com 2 lutos, com 14 anos, ele já tinha 2 lutos. E ela disse, alguém falou para mim que se você não fizesse isso falar, ninguém mais faria. Eu falei, eita, responsa. Eu falei, não, eu vou tentar ouvir o silêncio dele, né? E aí ele chegou e ele sentou e não falou mesmo, não. E aí eu fui tentando
formar um vínculo com ele. Eu falei, bom, já que você não quer falar nada sobre você, eu vou estar aqui olhando para você. Na hora que você decidir, a gente conversa, se não. E ele movimentava, ele se enrijecia, ele passava a mão no braço, as pernas mexiam. Aí uma hora eu disse assim para ele, eu continuo aqui, estou entendendo tudo que você está dizendo, é a sua linguagem, está tudo bem. Aí ele olhou para mim, deu aquele risinho e disse assim, mas eu não estou dizendo nada. Eu disse, não, mas o seu corpo está dizendo muito para mim. Dali ele começou a querer falar, soltar pequenos verbetes. Então, assim, o nosso silêncio enquanto analista deve criar essa condição para que o analisando veja que ali existe um contra-silêncio em que, tudo bem, você não quer falar, eu te escuto mesmo assim. E aí veio o silêncio operacional, serve ao propósito de frustrar os desejos impulsivos. É exatamente isso, o desejo impulsivo dele não estar ali, dele não falar, dele não tá, não vou falar nada, quero ver o que tu vai fazer. E ali ele vai nos observar. Vai observar até que ponto nós vamos operacionalizar aquele silêncio dele. Silêncio também para nós deve ser visto como uma forma de intervenção. A partir daquele silêncio, o que eu vou fazer depois? Como fazer? Ou eu vou só deixar esse silêncio como um silêncio? Ele não quis falar, então deixa para lá. Então, Násio diz que quando a gente simula uma pulsão através do silêncio, é como se a gente fosse fazer um mover numa engrenagem. De que forma? É a minha intervenção. E na verdade, Násio diz que o analisando, ele espera que através daquele silêncio eu busque ali intervir de alguma forma, porque afinal ele quer aprender a lidar com as suas próprias dores. Então, a fala e o silêncio são formas de comunicação. Não devo jamais deixar que o silêncio se torne um silêncio sepulcral. Eita, Júlio, parece que agora não está mais passando. Deixa eu ver. Foi. Bom, aqui, depois de tudo isso, é importante falar de silêncio, tipo assim, você lê N e N livros e você vai pensar no segmento esquemático da evolução histórica sobre o tema de silêncio, a reflexão psicanalítica, o tanto que ela evoluiu sobre isso. Então, assim, Násio diz que a gente deve pensar o silêncio de uma forma estrutural, principalmente das pulsões. O que é que vem por detrás deste silêncio? Que recalque é esse? Que problema tem ali? Por que tem a situação do paciente silencioso ao ponto dele passar dias e dias, se você deixar, ele passa dias e dias simplesmente olhando para você e pensando o que é que ela está pensando sobre mim. Então, às vezes eles procuram fazer leitura da gente como se eles estivessem sendo o senhor da razão, e na verdade eles são, porque a razão é deles, a verdade é deles. E aqui eu coloquei alguns pontos importantes que eu creio que nós devemos, como dentro da minha prática que eu tenho vivido, achei importante trazer para vocês isso. Situações que a gente deve evitar para não fomentar o silêncio no nosso analisando. Quando que eu não devo fomentar? Mari, você disse que o silêncio é importante, que é uma forma de comunicação também, que deve ser visto como um ponto interessante e importante dentro da análise, sim. Quando que eu não devo fomentar isso? Quando eu não me sinto preparada para ouvir este silêncio. Quando a gente não se sentir preparado para ouvir o silêncio, nós não devemos fomentá-lo. O que a gente faz? Tem que ir para a análise. Tipo, eu não dou conta desse silêncio, então precisa ser analisado. Preciso levar isso para a análise. Então, assim, não devo fomentar o silêncio no meu analisando quando. Não tenho que forçar ele a falar para eu ouvir aquilo que eu quero que ele diga. E a gente tem que ter muito cuidado, porque por vezes tem muito paciente, às vezes eu recebo paciente que diz assim, não, já passei por 3, 4 psicólogos, psicanalista, e
nem pode ser o silêncio do analista no extremo, e nem pode também ser aquele que não deixa o paciente falar, porque tem os dois contextos. Tem analista que não deixa o paciente falar, de tanto que ele interrompe, fala e quer intervir ali no momento da fala. E tem aquele que se torna um silêncio sepulcral, que parece que teve uma analisando uma vez, disse assim para mim, meu psicólogo parecia que no momento que eu estava falando, ele estava no outro mundo. Porque quando eu terminava de falar, ele perguntava, sim, e o que foi mesmo que você falou? Parecia que ele estava no outro mundo. Mas, assim, não devemos fazer disso nem os extremos. Não forçar para que o analisando fale aquilo que a gente quer ouvir. Não deixar que ele apresente as próprias... A gente deve deixar que ele apresente as próprias queixas e as suas histórias. Porque se a gente não deixar que ele faça isso, não é interessante ele falar aquilo que eu quero ouvir. Ele tem que falar aquilo que ele quer falar, e não o que eu quero ouvir. Mas ainda um ponto para mim não fomentar um silêncio nele. Aqui foi uma coisa que, dentro da minha prática, eu vivenciei, uma colega comentando comigo, e ela disse assim, Mari, teve um dia, por que eu coloquei aqui o evitar transparências e decotes? A gente tira a atenção do nosso paciente. Dependendo de como nós estamos no set de atendimento, nós tiramos. Se o nosso set de atendimento não pode ter muitas informações, muita coisa, porque senão chama a atenção do paciente, mais do que para a sessão. Nós também não devemos ter coisa demais sobre nós. De repente eu gosto daquele colar maravilhoso, cheio de cores, Aí eu ponho aquele colar que é um brilho só. Aí põe uma roupa com uma cor também. Olha, às vezes você não tem que ir feio para o set de atendimento, nem homem nem mulher. O homem não deve ir mal vestido, despenteado, mas a nossa aparência, o nosso analisando, ele observa de tal forma que depende de como você estiver, ele quer se parecer contigo. É impressionante. Já tive experiência de, eu creio que os colegas também, às vezes analisando a primeira sessão, ele vem descabelado, desarrumado, todo, e aí quando ele começa a te perceber ali, alinhado, arrumado para a sessão com ele começa, depois de 3, 4, 5 sessões, quando forma o panalístico, ele começa ali, você percebe que ele já vem penteado, já arrumou uma camisa assim, já mais ou menos e tudo, então a minha colega dizendo que um dia ela vestiu um vestido que para ela estava tudo bem, o vestido, mangas longas e tal, e bem arrumadinho, mas tem aqueles vestidos que a gente tem uma renda que parece a cor da pele, né? Transparentezinha. E ela disse que estava aqui em cima, aquilo machinho, um decote com aquela renda transparente. E ela disse que logo que o analisando dela chegou, sentou, e aí que ela deu boa tarde, recebeu ele, acolheu, ele sentou lá, e ela disse que ele ficou num silêncio. E aí, volta e meia, ele não falava, até que uma hora disse assim, eu estou aqui. Se você precisar, eu estou aqui. Aí ele olhou para ela e disse assim, eu estou vendo que você está aí. Aí ela disse que o olho dele foi certinho no vestido dela, bem aqui no colo. E aí ela automaticamente deu disfarçou, olhou assim para cá e percebeu que o vestido estava com a gola aqui em cima, mas aqui o decote era com uma renda transparente. E ela disfarçou ali e disse, meu Deus, foi o vestido. Ela disse que ali ela tentou de todo jeito, mas volta e meia ele falava uma palavra e voltava a olhar para ali. E ali ela disse assim, Mari, eu fiquei constrangida. A sessão não acabava. E aí vem o ponto do silêncio, onde 30 segundos se torna 3 minutos, e onde 1 minuto passa 10 minutos. A gente começa, só não olha o relógio porque não deve, mas causa isso, né? Então, evitar transparências e decotes para que a gente não venha ficar na postura de constranger o nosso paciente. Porque o constrangimento e a forma como a gente se porta pode fomentar um silêncio no nosso analisando. Ainda assim, é muito comum, é muito comum dentro do silêncio, do set de atendimento, a questão do silêncio, a gente observar este silêncio ainda como
Um ponto importante é a gente fazer um trabalho, enquanto analista, diante daquilo que ele não consegue dizer, o analisando não consegue dizer. Pois ali mora um trauma, independentemente de mim e de você. Então, eu tenho que saber como lidar com isso, como trabalhar com isso. E em determinados momentos, em análise, o silêncio é tão importante quanto a fala. E aí cabe a mim, enquanto analista, me preparar para isso. Quando o silêncio se torna, de repente, o meu analisando está sempre ali falando. E num determinado dia ele chega e diz assim: hoje eu não quero falar. Dependendo de como você se porta, ele se cala para sempre. Nunca mais ele vai querer falar mesmo. Então é tão importante quanto a fala. Ele tem que perceber que diante da fala dele ele é importante, mas quando ele quer silenciar, também é importante. E ambos podem ocultar ou expressar conteúdo, tanto a fala quanto o silêncio. Então, aqui eu coloquei assim um ponto que o exercício constante da escuta é fundamental. Tudo isso aqui que eu estou dizendo, queridos, é para a gente evitar que aquele silêncio seja constrangedor dentro do certo de atendimento e que eu, analista, não saiba como lidar com isso. Então, assim, se você é como eu, que gosta muito de falar, a gente tem que ir treinando o silêncio. E esse treinar o silêncio, quando eu coloquei aqui o exercício constante da escuta é fundamental, a gente tem que treinar o nosso silêncio. A gente começa na nossa casa. Dentro da nossa casa, se a gente chega e é muito falante, de repente a gente chega num dia e não fala muito. Bom dia, boa tarde, quieta. E aí a pessoa que convive, as pessoas que convivem com a gente percebem que a gente está num silêncio sepulcral. Aí a pessoa já começa a desconfiar e fica assim, uai, o que a gente fez? O que eu fiz? Por que está em silêncio? Aí começa a se perguntar. Ali a gente vai instigar, porque às vezes nós estamos sempre acostumados que o analisando fala e ele chega, a gente já acolhe, já vai falando e tudo. Tente fazer isso um dia, você silenciar. Ali você vai instigar. Fala que às vezes o analisando nem pensou de falar. Aí ele começa, por que você está em silêncio? Fiz alguma coisa que você não gostou? Não, mas olha, se for por causa daquilo que eu fiz, porque eu não prestei atenção nisso ou naquilo, não, mas começa a dar desculpa e ali começam as situações. Faça esse treinamento dentro de casa, porque na sua casa, quando você começar a fazer isso, vai descobrir coisa, a pessoa vai trazer coisa que ele nem pensa, você nem imaginava que tinha feito, e a pessoa vai trazer. Então é ali onde a gente começa a trabalhar sobre essa questão da escuta e do silêncio. Mas ainda aqui tem o silêncio que fala. Não vou custar muito, viu? Não vou me estender muito, porque o silêncio é um trabalho árduo e extenso, tá? O assunto. Então, assim, o silêncio que fala. Mesmo dentro do silêncio, nós devemos aprender a entender quais são as falas que esse silêncio traz para nós. Aqui, além do livro de Inácio, eu me reportei a dar uma olhada também no livro de Sérgio Gomes, que é um psicólogo, psicanalista, ele atua mais como psicanalista hoje, que ele é estudioso de Winnicott. Então, aqui eu achei muito interessante quando ele fala da gramática do silêncio em Winnicott. E ele trouxe aqui um entendimento positivo do silêncio. O silêncio não deve ser visto, como eu já disse antes, como só ponto negativo. Tem muita coisa positiva, bem mais, às vezes, do que negativo. Então, os primeiros momentos vividos pela dupla mãe, a mãe e o bebê, é um ponto que o Winnicott traz para a gente pensar ali um início, formar ali uma matriz do manejo do silêncio, a ser construído por nós, enquanto analista, e com o nosso analisando. Que silêncio é esse? Como se reporta essa dupla mãe e bebê? A figura aí mostra uma mãe encantada, com uma expressão de encantamento, de doçura ao mesmo tempo, de leveza, olhando para o seu bebê. Provavelmente, aquele bebê também está olhando para ela. Como que isso acontece no set analítico? Depende de como você olhar para o seu analisando, você vai instigar que ele fale. Se você olhar para ele, tipo, ele perceber na sua expressão que você, tipo, tá, não quer falar, tá tudo bem. Mas tá aquele tudo bem, tipo, não me importo.
tanto faz, você está me pagando mesmo? Então, não me importo. Não é que você tem que atuar como mãe ou como pai dentro do set analítico, mas a gente tem que se reportar, lembrar, no início, a relação mãe e filho, quanto que a mãe é importante nesse laço afetivo para o filho. E o quanto que uma mãe tem o poder de fazer com que a vida de um filho seja aquele filho que sabe resolver suas coisas, que cresce, que não adoeça emocionalmente, como ela pode, dependendo da situação, do olhar que ela tem sobre esse filho se tornar um adulto adoecido. Então, é a gente pensar nesse olhar da mãe para o bebê, que o Winnicott coloca como esse ponto que a gente deve constituir ali, um par analítico. E que, às vezes, dependendo de como a gente faz isso, eu tenho analisandos que, às vezes, eles não querem, já pediram uma sessão, 2 na semana, mas ainda assim eles querem começar a me pedir conselho. E aí eu digo assim, não, vamos para uma sessão. Se não passa, dependendo do olhar que a gente passa, ele pega que, tipo, não teve uma mãe, a mãe não acolheu, ele quer que eu acolha, até na decisão de comprar um carro. Aí eu tenho que começar a podar e dizer assim, não, não é por aí. Mas esse silêncio da mãe e do bebê é muito importante, o olhar nosso do silêncio que fala por si só. E aqui eu coloquei esta imagem que eu gosto muito, quando ela diz assim, isso é sobre mim, tá? O gostar aqui é sobre mim, não é sobre vocês, não. É sobre mim mesma. Se o meu olhar não lhe diz nada, se o meu silêncio não lhe diz nada, minhas palavras serão inúteis. Então, eu sempre gosto de olhar para este post e pensar sobre isso. Se o silêncio do meu analisando não me disser nada no set de atendimento, as palavras dele vão ser inúteis para mim. Eu nunca vou conseguir ouvir aquilo que ele não diz. Vão ser simplesmente murmúrios, sons. Então, eu me reporto muito a isso. Quando eu tenho aquele analisando, me deparo com analisando de luto, por exemplo. Quando analisando que é tímido, que na sua dor ele se cala, ele não gosta muito de falar, eu tenho que instigá-lo de vez em quando. Aí eu sempre volto para mim em questão disso aqui. Se o silêncio dele não me disser nada, eu não estou pronta para ouvi-lo, porque as palavras não vão ter significado. E eu escuto muito de colegas isso aqui. O silêncio na sessão é terrível para mim, o que eu faço? Aí eu só faço a rede, bom, bora analisar. Porque se o silêncio do teu analisando se tornar algo pesado para você, é mais sobre você do que sobre ele. Leve para análise, leve para supervisão, pergunte para o Júlio, que ele vai saber dar a resposta. Bem assim. O nosso desafio aqui é aprender a desaprender e reaprender a aprender. Ou seja, aquilo que para mim, sobre o silêncio, que eu achava que sabia, eu tenho que desaprender e aprender de novo. E assim aprender aquilo que se aprende. O que é aprender aquilo que se aprende, Mário? Que conversa misturada é essa aí? Se permitir aprender todo dia. Tem uma frase de Rubem Alves que eu gosto muito, quando ele diz assim, que eu tenho que me despir, raspar as tintas que me pintaram, que eu tenho que reaprender a aprender. Porque se a gente imaginar que todos os dias a gente já... Aquele analisando, eu vou atender ele na minha clínica toda a sessão de um mesmo jeito, de uma mesma forma, eu não estou aprendendo nada, porque ele é um ser humano mutável. Tem dia que está dia de cão, realmente, mas tem dia que está leve. Então, a gente tem que... O grande desafio nosso, eu vejo como esse desafio de aprender a desaprender. Às vezes a gente não sabe desaprender. Às vezes a gente pega verdades absolutas e prende ela, e a gente se prende a elas e a gente não se permite reaprender. Precisamos todo dia desaprender, reaprender a aprender. Como que eu aprendo aquilo que se aprende? Entendendo que cada um é diferente, que cada um tem um jeito próprio, único, que a dor do outro
é diferente da minha, que a forma de sentir dor de um analisando não é como a do outro, que nós sabemos disso, que a gente não pode subestimar a dor de ninguém. Então, é este o ponto do reaprender a aprender. E o silêncio pode ser um vínculo ainda no desenvolvimento da formação do pananalítico. Por exemplo, pode ser um vínculo que a gente ainda não desenvolveu com o nosso analisando. Eu mesma digo na minha primeira sessão, às vezes, com o meu analisando, eu digo assim, bom, fique à vontade, mas olhe, eu não sei se eu sairia dizendo tudo da minha vida para alguém que eu não conheço, que eu não sei se é digno da minha confiança. Então, fique à vontade para perceber se é isso que você quer realmente. Por quê? Porque se a gente não formar um par analítico, o silêncio vai reinar muito. Então, é um ponto para a gente observar. Tão complexo quanto o silêncio é quando o analisante fala sem parar, é outro ponto. Fala, a ponto de não estar se escutando nem o que ele está dizendo, só verbalizando aleatoriamente. Ele cria uma história após a outra, e às vezes você, analista, fica assim, perdido. Meu Deus, o que é isso? Por onde ele começou, de onde ele terminou, o que ele vai dizer de agora em diante? O silêncio é tão complexo quanto aquele que fala demais. E mesmo o silêncio, como aquele que fala demais, eu tenho que silenciar minha mente para ouvir aquilo. Ouvir e ali eu ir tentando criar o espaço para eu compreender aquilo que ele realmente quer dizer diante daquela falação toda. Pegar o fio da meada, como diz o dizer. E o manejo do analista é fundamental nesses momentos. Como que eu vou fazer tudo isso? Pensando o seguinte, cada pessoa possui uma lente diferente para enxergar a vida. Não adianta querer que o outro tenha a mesma percepção que você. Olha meus óculos como é, eu vejo desse jeito aí mesmo. Uma lente eu vejo de um jeito, a outra lente eu vejo do outro. Pasmem vocês, isso aqui é muito, muito sobre mim. E assim, cada um de nós tem que ter a segurança de como você vai lidar com o silêncio do seu analisando. Não é sobre o que eu estou dizendo, não é? Isso aqui faz parte da minha clínica, da minha realidade. Na sua, você vai criando esses vínculos. Você vai percebendo, a sua clínica é diferente da minha. Você vai percebendo qual a lente que você vai enxergar a vida daquele analisando. Do Pedro, da Maria, do Antônio. Não pode olhar a vida da Maria, do Antônio e do Pedro com igualdade nesse sentido, do silêncio de cada um. Então, não adianta querer que a percepção de um sobre o outro seja a mesma. Porque não é assim que a gente, como analista, a meu ver, não é assim que eu me vejo olhando, porque senão eu vou igualar, colocar num patamar de igualdade o olhar que eu tenho que ter sobre o outro. Não é assim. Cada um é diferente, cada um tem a sua individualidade, cada um tem o seu jeito. E às vezes a dor no meu dedo mindinho não dói tanto quanto dói no dedo do Júlio, no dedo da Sheila, da Simone, e é por aí. E pasmem vocês, eu encontrei até que tem o dia do silêncio, 7 de maio, diz que é o dia do silêncio. E aí eu achei muito interessante essa figura do pássaro calando o outro. Me chamou a atenção por quê? Porque, às vezes, no nosso início da nossa clínica psicanalítica, por vezes, tentando acertar, nós erramos, calando o nosso paciente, com uma atitude ou outra. A gente colocou uma mordaça ali. E aí ele não quis mais falar, ele não quis mais emitir nem o som do silêncio e nem o som da fala. Ele simplesmente começa a dar desculpa para não vir mais ao set de atendimento. Eu não sei vocês, mas eu, quando um paciente está indo bem, bem na sessão e de repente ele começa a fugir das sessões, eu não vejo só como um ponto em que ele está ali se protegendo dele mesmo. Eu também tenho que olhar para mim, me perceber, será que eu não fiz algo, eu, analista,
não agi de uma forma que eu o silenciei e ele não quis mais vir. Porque às vezes a gente olha muito no ponto que diz assim, tá tudo bem, é um fato. O analisando, quando ele está chegando, ele passa do imaginário, vai para o simbólico, e ele vai chegar no real, às vezes ele quer fugir. É muito natural isso, aí ele foge por um tempo, depois ele volta de novo. Mas, assim, a minha preocupação é nesse perpassado, quando ele começa a arranjar desculpa para não vir, aí ele passa duas sessões, aí ele vem de novo, aí ele torna a fugir, depois vem de novo, aí eu já digo, bom, tem algo sobre mim também. Mas, assim, as dúvidas é para o Júlio, gratidão, estou muito grata por compartilhar com vocês o pouco que eu li. Digo a vocês, leiam o livro, é muito, muito bom, a gente aprende muito sobre cada olhar dos autores que aqui contribuíram com ele, que isso foi um seminário que eles fizeram, e assim, tem autores fantásticos junto, 3 que estão junto com eles aqui na junção desse livro, e são ideias muito, muito interessantes, onde teve um debate da Jaqueline Moulin sobre o mutismo da criança, o silêncio no olhar, sobre a crônica psicanalítica de um silêncio, sobre o psicanalista na escuta deste silêncio, com Liliane Zolt. Então, assim, tem autores fantásticos aqui. A francesa Sylvie Delaporte, que fala sobre a ruptura do silêncio. Então, assim, foi enriquecedor e maravilhoso poder compartilhar esse pouquinho com vocês. E eu quero finalizar aqui dizendo a vocês, isso eu trago muito para mim. Eu sei quem sou, mas ainda não sei o que eu posso ser, chegar a ser. E aí eu levo para vocês, sabemos o que somos, mas ainda não sabemos o que podemos chegar a ser, que William Shakespeare diz. Eu digo para vocês, quando eu me intitulo e digo eu sou Maria Agostinho, eu sei o que eu sou hoje, mas amanhã eu tenho certeza de que eu quero ser melhor do que eu fui hoje. Amanhã eu quero ser melhor do que eu fui hoje. Melhor como pessoa, como ser humano, para que eu possa ter esse olhar sempre atento ao outro, ao silêncio do outro, e até mesmo ao meu silêncio, que é um ponto também que eu gostaria de deixar para vocês. Às vezes a gente não para ouvir o nosso próprio silêncio. Inácio fala sobre isso. A gente precisa silenciar de vez em quando para ouvir os nossos próprios ruídos, ouvir as nossas dores, ouvir os nossos incômodos. Às vezes a gente ouve tantos outros. E aí eu vou deixar um adentro. Quem não faz, quem analisa os outros e não é analisado, não está se escutando. E vai chegar a adoecimento. E aí quem tem muitos colegas que fazem isso, analisam e dizem assim, não, eu só faço análise quando eu preciso. Aí eu me pergunto, eu falei, Deus me livre, se eu não for analisada toda semana, acho que eu não escuto os outros, não dou conta de ouvir os outros. Então, assim, saiba quem você é hoje, quem você quer ser amanhã. Muito obrigada por vocês terem a paciência de me ouvir. E as perguntas, não pergunto coisa difícil não, que eu não sei. Obrigada. Mari, meus parabéns pela tua transmissão. Deixa eu te falar uma coisa, assim, que paz a tua fala traz, sabe? Obrigada. Sabe, uma fala mansa, né? Tem até uma banda de forró, né, Sheila? Fala mansa, Você né? fala mansa. É uma fala mansa, uma fala pausada, uma fala cheia de verdade, né? Você está falando aqui, a gente está vendo um filme praticamente, isso é uma linguagem, né? Uma expressão, tá? E você atendeu muito bem a proposta que você trouxe da tua clínica, né?
com relação à questão do silêncio, a tua percepção com relação à questão a esse tema tão caro aí para a gente. E agora nós passamos às perguntas. Minhas queridas, podem fazer as perguntas para a Mari, ela está aí pronta para responder. Eu acho que a pergunta Mari, é para o Júlio mesmo. querida, Olá, tudo boa bem? tarde. Estava aqui atentíssima à sua fala e pensando assim comigo, como eu queria uma mãezinha dessa, com essa paz, com essa tranquilidade, transferir contigo nesse lugar, hein, mulher. É, né? Muito obrigado pela sua, sobretudo pela sua sensibilidade. Converso muito com o Júlio sobre isso, essa angústia de alcançar essa linguagem tão sensível, né? Que nós, psicanalistas, vamos construindo ao longo da nossa caminhada. Sim, Muito obrigado. Eu tenho recebido, né, por estar na clínica com crianças, né, recebido adolescentes nesse lugar da psicanálise, e você falou do seu paciente adolescente, realmente é desafiador a gente escutar o silêncio, né? Nós não estamos habituados, né? O sim, nosso tempo e a nossa cultura é o tempo da opinião, é o tempo onde todo mundo sabe sobre tudo, e sim. escutar o que não se diz é um grande desafio. Seu tema foi muito importante aqui para nós, acrescentou bastante, Que bom. e eu, eu gosto muito do Násio, e é mais um para colocar ele lá na listinha do que Sim, tenho que ler, né? Muito leiam. obrigada, Muito essa bom. tarde foi maravilhosa. Obrigada. Muito obrigada, Ruth, pela sua palavra. Isso enriquece muito para mim. Eu trabalho também com adolescentes, eu não trabalho com crianças, trabalho com adolescentes, adultos, mulheres, casais. Mas, assim, terminou que este adolescente, quando ele foi chegando mesmo na fase da verdade, ele disse assim, Mário, vamos dar um tempo? Eu falei, tá tudo bem, estou aqui quando você precisar. Mas, assim, por vezes, dentro deste silêncio, eu quebro ele com jogos. Eu tenho aquelas cartas, Júlio, que eu compro aí da sua Sim, esposa, sim. estão ali. Mesmo na minha clínica online, às vezes o silêncio está lá e eu vou, digo, olha, eu tenho isso aqui, este baralho sobre este assunto, quando eu vejo que ali tem uma fúria, aí eu vou lá sobre a, a, a dor. Como que eu lido com a dor? A dor cura, a dor é raiva, me traz raiva, eu estou com raiva de quê? Aí ali eu falo, pego 4, 5 cartinhas e digo assim, vamos brincar aqui uma coisa, só olha para cá e vê se tu lê, vê se tu consegue enxergar isso aqui. E aí eles leem, eu digo, ah, beleza, e aí? Pode dizer alguma coisa para mim sobre isso, para que eu aprenda contigo? Eu me coloco naquele ponto para que eu aprenda contigo. Aí eles dizem assim, não, Mara, mas quem sabe tu não esconde nada de ti. Eu falei, uai, eu não estou nesse patamar, tá assim. Aí ali a gente começa a quebrar o gelo. Às vezes, com adolescentes, a gente precisa ter estratégias para quebrar o silêncio, porque a confusão deles é tão grande, é tanto barulho que eles preferem silenciar. Barulho aqui. Muito obrigada, Ruth. Perfeito, obrigada. Estou Sheilinha, aqui, se precisar, é só chamar. Oi, Obrigada, Mari. obrigada. Oi, Oi, Mari. Achei maravilhosa a sua fala. Compartilho com a Ruth, né, e o Júlio desse lugar que você trouxe de muita obrigada. tranquilidade, né? Foi muito bacana te ouvir. À medida que você ia falando, Mari, eu fui começando a pensar, né, em algumas situações que eu já vivi, em algumas situações que eu vivo, inclusive quando você falou do silêncio em casa, eu comecei a pensar, não do meu silêncio em casa, né? Eu tenho um filho de 7 anos e essa semana aconteceu uma coisa bem interessante, né? Ele ia sair com o pai e o pai atrasou e tal, acho que estava engarrafado, não sei, e aí estava bem em cima do horário da sessão do cinema que ele ia, né? E aí minha mãe falou assim, ai, não sei se vai dar tempo, porque tipo, faltava 20 minutos para a sessão. E ele foi para debaixo da mesa, isso na casa de minha mãe. Ele foi para debaixo da mesa e ele ficou em silêncio. Eu falei, o que foi, Peu? O que aconteceu? Não, nada, só estou aqui. Eu sabia que ali tinha vindo um apanhado de emoções dele, né? A sensação de frustração, desse não ir para o cinema e tudo mais.
E o quanto, né, você colocou, que eu achei muito bacana, o quanto esse silêncio fala muita coisa, né? Fala talvez até mais do que se ele tivesse dito alguma coisa naquele momento. E teve uma fala sua, que você colocou, quando a gente silencia, a gente ouve aquilo que o paciente não falou. Aconteceu uma coisa comigo essa semana bem interessante. Eu tenho um adolescente que eu acompanho, na verdade ele já tem 19 anos hoje, e ele falou de uma situação que teve na casa dele, e aí ele falou assim, ela deixou de ser minha mãe para ser minha colega de quarto, né? Uma situação na casa dele. E aí ele falou isso e se calou. E assim, foi muito interessante nesse momento que ele se calou, porque foi justamente quando ele começou a ouvir aquilo que ele estava falando. Aí ele levou não foi muito tempo que ele se calou, não, mas um segundo, sabe? Aquele silêncio que você termina a fala e fica aqueles segundos assim, né? E aí, depois desse intervalo, assim, ele falou assim, nossa, que pesado isso que eu falei. Quando ele consegue se dar conta daquilo que ele está sentindo, né? Porque, na verdade, até aquele momento, ele não tinha conseguido entender o que ele estava sentindo. Mesmo ele não sabendo dar nome, né? Porque eu sinto que ele tem muita dificuldade de dar nome a algumas coisas que ele sente. Naquele momento ele sabia que era algo de desconforto muito grande para ele, né? E o quanto isso é bacana, né? Porque talvez se eu falasse alguma coisa naquele momento, perguntasse como assim mudou de mãe para colega de quarto, ele talvez não se desse conta daquilo que ele falou. Então, assim, eu acho que é uma tarefa bem difícil, né? Você entender esse lugar do silêncio, porque você tem que saber o momento de não intervir para que saia alguma coisa daquele lugar. E assim, não tem fórmula certa, né? Não tem receita de bolo. Porque com uma pessoa vai ser de uma forma, com outra pessoa vai ser de outra forma, e a gente tem que lidar com isso, né? Eu coloquei algumas coisas aqui, na verdade, fiz algumas anotações. Esse silêncio, quando na verdade ele aparece às vezes como uma forma para a gente deglutir aquilo que foi dito, né? Foi bem isso que eu senti, na verdade, quando esse adolescente falou, como se ele estivesse deglutindo aquilo que ele estava falando. Uma coisa que me chama a atenção, eu tenho uma experiência do online e tenho uma experiência do presencial. E, para mim, é desconfortável esse silêncio no online, como não é desconfortável no presencial. Eu não sei se você consegue perceber se há alguma diferença para você, mas eu não sei se porque o presencial eu consigo ver a outra pessoa de uma forma inteira, então eu consigo sentir a energia melhor daquele momento, eu consigo ver algumas reações, entender que até o momento daquele choro ali, que às vezes é um silêncio com choro e tal, eu às vezes me sinto meio desconfortável quando tem esse silêncio no online, porque eu não consigo observar o que está ali, além daquele pedacinho de tela que eu estou vendo. Então, me dá um desconforto, tipo assim, o que eu faço às vezes agora, sabe? E eu não sei se você tem essa percepção de diferença, né, do presencial do online. Eu queria te perguntar isso, como é que é isso para você? Se você sente essa diferença, né? Como é que você lida com isso? Para mim é muito mais difícil esse silêncio no online do que no presencial. Sim, Sheila, tem isso sim. A gente tem que... Muito boa a sua colocação, porque tem isso sim. Não sei se você... Como que vocês estão enxergando a minha luz sobre mim? Clara, mais ou menos, tênue, como é que está? Para mim está muito boa, Mari. A luz sobre mim está bem clara, assim. A da Sheila eu estou vendo bem claro. Eu estou vendo a minha mais clara do que a sua, na verdade. Isso. A da Aline está assim mais ou menos... por causa do fundo que é azul, né? Então, está assim, tênue parecido com o meu. O do Júlio está mais escuro. Olha só, para mim, analista, quando eu estou... Aqui para vocês, eu me preocupei de olhar que tom de luz estava para mim. Eu nunca fico na luz, na claridade que você está, Sheila. Porque há muito aquilo que eu falei, às vezes... A minha forma, se eu estou olhando para um lado ou para o outro, o meu analisando pode perceber aquilo como algo que eu não estou dando importância. Então, eu preciso estar aqui de frente na minha luz mais tênue um pouco, não muito clara, não muito escura, para eu observar exatamente os sinais. Antes de eu iniciar, quando eu vou fazer uma sessão online, eu aqui tiro fotos de mim, para que eu veja qual o ângulo que está o meu rosto, como que está a luz sobre mim, então eu tiro uma foto.
faço bem aqui uma selfie, bem de pertinho, tiro uma foto. Bom, aqui é como se eu estivesse ali visualizando o ângulo que eu vou ver o meu analisando. Eu tiro a minha foto. Então, daqui eu vejo como se eu olhar para cá, para ali, o que ele vai ver de mim, entende? Isso é uma forma de eu me sentir mais segura nesse ponto, de eu observar as reações dele. Então, assim, é esse o ponto que eu te digo, quando eu estou online, eu estou aqui, eu já sei mais ou menos como, antes de eu iniciar a sessão, eu sei quem é meu paciente, já fiz silenciei os meus pensamentos, olhando as falas que eu tenho dele anotadas, as anotações que eu tenho dele sobre ele, o que foi na sessão anterior, o que ele apresentou e tudo. Então, assim, se na sessão anterior eu percebi que ele apresentou raiva sobre alguma situação, eu estou aqui com meus jogos de raiva, de luto, de perda, de acolhimento, estou aqui. E aí, quando aquele silêncio está lá, interessante quando você falou que o seu analisando disse assim, nossa, tenso, né, o que eu disse. Tem deles que dizem assim, quando eu silencio, ele diz assim, Mari, você me ouviu? Sim, ouvi. Você não vai dizer nada? O que você quer que eu diga? Ah, não sei. Aí eu falei, eu também não sei, estou esperando você dizer. Então, assim, nesse silêncio deles, do lado de lá, você tem que estar aqui, ó, de frente para aquela tela e olhar mesmo bem de perto, às vezes só um mover. Você já pode fazer assim, o que Násio e outros que eu já li a respeito diz assim, é como se a gente fosse fazer os barulhos da não fala nossa, o ronronar, mais ou menos isso. E aí aqui a gente chama a atenção dele, que a gente está ouvindo o silêncio, ouvindo aquilo que ele não está dizendo. É só esse, Aí quando tu fala esse, ops, ela está me ouvindo o quê? Eu não disse nada. Tipo assim, o meu silêncio, mas também a minha atenção faz com que ele se perceba e ali tu vê o mover no rosto. É como se você acionasse a expressão facial, porque realmente fazer online não é tão fácil diante de alguém que silencia muito. Então, às vezes, o silêncio está lá, começando a ficar um silêncio sepulcral, aí eu, E aí, às vezes, assim, tá ouvindo o quê, Mari? Aí eu imaginei ter ouvido ruído. Mas eu não disse nada, eu falei, E aí já começa eles imaginarem o que é que poderia ser dito ali. Não é fácil, é um treinamento mesmo que a gente tem que ir fazendo, de paciente para paciente, mas uma dica boa é essa, de você nunca deixar a luz muito clara sobre você, porque senão, ao invés de você estar atenta a ele, o silêncio deles pode ser, quando eu falei da roupa, pode ser também quando o seu rosto fica muito claro, muito expansivo, ele começa a te observar mais, então ele olha em você um foco para mudar a fala dele, aí ele começa a olhar em você. E às vezes não é sobre ele, é sobre a gente. Um brinco que está fora do lugar, o cabelo que está despenteado, uma coisinha assim que mexeu aqui, que moveu, coisas simples. O nosso batom que está borrado, coisas simples. Então, assim, tirar a foto antes da gente, para a gente olhar aqui como que está, é uma boa. A luz também é uma boa. Viu, Mari? Uma coisa Anotada a interessante, dica. uma coisa interessante, Sheila, nessa tua pergunta, que Mari expôs aí com muita maestria, no presencial, eu vou falar aqui de uma experiência minha, né? No presencial, o silêncio gera uma penumbra, uma penumbra Sim, no set, né? O sim. paciente está ali, de repente, pá, ele para. A tua presença, ao olhar o paciente naquele silêncio, em que você tenta ali formular, você está com vontade de trazer alguma pergunta para ele, e o que isso quer dizer, o que você, isso, porventura, é isso, faz sentido para você, mas não, você conversa com o silêncio, e gera uma penumbra, aquela coisa do olhar olho no olho, né? E gera em mim, em particular,
uma certa aceleração da minha pulsação, sabe? No presencial. Eu não tenho essas sensações no online, quando o paciente Sim. cai, de uma forma bem mais reduzida. Por quê? Porque a presença corporal, ali você está frente a frente, analisando, com todos esses detalhes que o Mari tão bem falou, com relação à questão da iluminação, a questão do próprio ambiente do set, tudo isso no contexto do presencial fala muito, né? Fala muito. Veja, quando o Mari traz a questão do silêncio maternal daquela mãe, lá a partir da visão unicotiana, né? Aquilo ali, para mim, na hora que a gente estava conversando antes, foi um grande estalo, né? Porque essa é a comunicação. Essa é a comunicação. Tem um sentimento, tem uma coisa que se cria naquele silêncio, tem uma comunicação sendo feita, tem o fluxo passando de um lado para o outro naquele momento. O online, isso existe, mas a própria segurança, entre aspas, da distância, não traz essa percepção em mim, né? Corporal, sabe? A pupila não dilata, aquela ansiedade de ter que falar alguma coisa não vem no online, muito menos do que no presencial. Isso acontece no online? Sim, acontece, mas de uma forma menos intensa, sabe? A percepção que eu tenho é isso. No presencial, como você está ali na frente, né? Você consegue ver o paciente, ele se levanta, ele pega a almofada, cadê a água? A água está do lado dele, ele não consegue enxergar, sabe? E você consegue ver toda essa movimentação daquilo que substitui o dito, né? Daquilo que substitui a fala, né? O silêncio substituindo a fala. E é muito interessante isso que você perguntou, no sentido da construção da clínica, né? Uma excelente pergunta, Mário também bateu bem aí a questão. Muito bom, viu? Obrigado, Xelinha. Olha só, mais um adentro aí. Por que a questão da luminosidade sobre nós é importante? Quando eu me deixo vir a penumbra, não de mais nem de menos, eu ali, o analisando vai ver que ele até acha que ele vai poder esconder coisas de mim, porque eu não estou nem vendo direito, ele não está me vendo direito. Então, assim, quando eu estou muito no claro, com a luz muito clara sobre mim, eu fico sendo o foco. E aí ele silencia, porque ele vai passar a olhar em mim pontos que ele quer desfocar dele. Aí é por isso, talvez, o olhar dele sobre você que te deixa desconfortável, não é nem o silêncio dele. É a percepção de sentir que ele está te olhando quase que dentro dos olhos. Tá, Sheila? É isso. Show. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Simone? Quero tomar café. Aline? Tá frio, quero tomar café. Maria, Rosângela, Ademir. Alguém tem mais alguma outra pergunta? Quer perguntar mais alguma coisa? Que bom que todo mundo aprendeu tudo, já sabe de tudo. Coisa boa. Tá ótimo. Pessoal, oi, pois não. Só um minutinho, Júlio. Perguntar não, mas agradecer e dizer assim, eu me senti representada pela sua fala várias vezes. Então, para você que falou que estava com frio na barriga, você foi excelente, foi fantástico sua explanação. Obrigada pela oportunidade de te ouvir, tá? Por nada, estamos aqui. Que Obrigado, precisar, eu estou no grupo, tá? É só, Mari, cadê você? Pode perguntar que eu estou por aqui. De vez em quando eu olho e falei, opa, Sheila disse aqui, isso é legal. Eu não digo nada, viu, Sheila? Júlio fala, Sheila fala. Aí tem dia que Júlio está de madrugada falando, Sheila respondendo. Eu falei, meu Deus, não dorme não. Só para isso, Júlio. A gente fala demais, Não, mas vocês... me acha calada, viu? Não, mas vocês... Sheila, mas a borboletinha que tem lá no seu nome, já sei que é a Sheila que falou. Não, mas está tudo bem, isso é ótimo. Alguém tem que falar muito e alguém tem que silenciar, ora. Tá vendo? Alguém tem que silenciar, alguém tem que ouvir, alguém tem que observar. Mas foi muito bom estar com vocês. Pena que os outros não estiveram, como eu também não estive outras vezes. Eu tenho olhado depois eu olho os comentários, olho tudo que vocês têm postado. Não sei dizer tudo sobre o silêncio, eu aprendo todo dia sobre o silêncio, com cada pessoa que eu atendo. Quando eu estou no meu sendo analisada também,
que tem dia que eu estou com vontade de silenciar. Já teve dias de eu fazer a minha análise e eu dizer assim, hoje eu não quero fazer uma ligação de vídeo, não. Aí minha analista disse, vixe, o que é isso? Que narcisismo é esse? Eu falei, não, porque hoje eu estou despenteada, descabelada, eu não quero me arrumar, eu não quero ver ninguém. Aí ela disse assim, tá mal hoje. Eu falei, depois eu quero só te escutar bem daqui. E aí ela ouviu o meu silêncio. Mas assim, é aprendizado, só se permitam desaprender, aprender de novo. Foi um prazer, meninas, Júlio, muito obrigada pela oportunidade. Aline, eu quero dizer para você que eu já estou contra-transferido com você, tá? Já estou em plena contra-transferência, tá? A gente vai levar isso para a nossa análise sobre esse deslocamento teu. Eu quero entender isso primeiro, viu? Antes da gente mudar nossa aliança. Mas veja só, pessoal, uma excelente transmissão da Mari. Eu queria só trazer alguns pontos que eu achei assim, bem interessantes na fala de Mari, nessa transmissão dela, né? Primeira coisa que eu acho importante, o que é escutar o não dito? Se não escutar o silêncio, né? A clínica psicanalítica, ela vem muito nessa questão de você escutar o não dito, né? De você entender, captar uma mensagem possível de uma fala, de uma construção do que a paciente está dizendo, e você vai dizer, olha, ao que me parece, existe uma construção nesse sentido. Faz sentido para você e você joga para... E a Aline aqui não vale, que a Aline é minha paciente, né? Senão eu vou dizer minhas técnicas todas aqui para a Aline e aí não está valendo, tá, Aline? Certo? Veja, então, o que quer dizer isso, né? O que é escutar esse não dito, se não escutar o próprio inconsciente? O silêncio, Mari, ela abordou muito bem, foi muito feliz em toda a transmissão dela, mas esse ponto eu achei muito interessante, quando ela traz o silêncio como um instrumento de operação clínica, né? Um instrumento, né? Eu costumo sempre fazer aquele paralelo da caixinha de ferramentas do psicanalista, né? Então, nós precisamos, por isso que na nossa supervisão a gente está sempre falando sobre a importância do link entre a parte conceitual e a parte prática da clínica, né? Entender o que é uma resistência, entender o que é uma transferência, entender o que é um ACT, entender o que é um mecanismo de defesa, entender o que é a pulsão, o que é a libido, e entender o que é o silêncio dentro da clínica, para que eu possa operá-lo, para que eu possa recebê-lo e que eu possa transitá-lo dentro da clínica. Entendendo o que o paciente está querendo me dizer. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo. Eu estou aqui com Sheila é minha paciente, né? Sheila é minha analista. E eu estou aqui, eu sempre quando a gente está na nossa supervisão, né, Sheila, a gente faz as nossas dramatizações, né? A gente brinca de teatro, né? A gente faz teatro, vamos lá. Aí eu digo assim, Sheila, vamos fazer uma cena. Aí eu estou aqui, eu vou fazer a cena, Sheila é minha analista, eu sou o paciente de Sheila. Aí eu estou aqui, Sheila, Por exemplo, deixa eu dar um exemplo clássico aqui de hoje, de hoje, não vai ser drama, não vai ser teatro, não vai ser real. Quando o Ruth trouxe a fala, não é que minha mãe tem uma voz bruta, não, porque ela realmente é daquela cearense ali arretada, né? Mas quando o Ruth trouxe essa questão, poxa, eu queria ter uma mãezinha que tivesse uma voz assim, o Ruth me embargou. Ela me embargou, nessa hora ela me embargou. Por quê? Porque essa voz mansa de Mari, né? Essa voz calma, essa voz pacífica dela, se eu ia falar alguma coisa, aquilo me deixou com um silêncio de caramba, me fez voltar, sabe? Então, é interessante perceber na clínica quando algo ia ser falado e esse algo retrai, né? Esse algo retorna, esse algo não sai. Entende? Eu estou aqui, vamos lá para a cena, eu estou aqui com Sheila, Sheila é minha analista, e eu estou aqui, Sheila, hoje eu tive um momento muito difícil no meu trabalho, aquele cara... Aí a pessoa fica com a tampinha de... Eu tenho um paciente meu de Recife, que ele fica... É que eu estou sem uma caneta aqui agora, que fica fazendo aquele barulhinho, né? Toque, 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 toque. Quando ele fica nervoso na sessão, aquela caneta trua ali umas 1000 vezes, né? Não sei, truar. Trua umas 1000 vezes. Toque, toque, toque. Ou seja, aquele movimento está substituindo uma fala que não está vindo.
Por isso da Uhum. importância da questão da iluminação, de se perceber o 7, né? Então, é Sim. muito importante a gente entender também essa questão do silêncio como um instrumento clínico, perceber o conceito como um instrumento clínico, isso é muito importante, tá? Uma outra coisa que é fundamental, que Mari também citou, que é a questão da situação dentro da construção da aliança, a importância do rapport, né? O que é o rapport? O rapport é a construção dessa identidade, dessa empatia com o paciente, de criar-se uma relação vincular em que a construção de uma confiança seja estabelecida, em que a construção de um voto de fidelidade, de um voto de castidade, né, com guardadas todas as ressalvas, no sentido de me castar, de me guardar a esse analista. A minha fala é somente, estou dando exemplo, tá, gente? É somente para o meu terapeuta, é para a minha psicóloga, é para a minha psicanalista. Tem coisas que eu não... Por exemplo, teve um paciente meu que falou assim, cara, eu não falei isso nem no confessionário com o padre, eu vou falar para você aqui, então é isso que eu quero os teus crimes, né? Eu pensando cá comigo, eu quero os teus crimes, eu quero os teus piores pecados, eu quero os teus exageros, eu quero a tua vergonha, eu quero a tua subida na mesa, eu quero o teu vômito, eu quero tudo. Eu quero que você... Isso foi o que você pensou, né? Isso foi o que você estava ouvindo dele, não é isso? Ele, na hora que ele falou, o meu desejo de analista foi que ele refletisse em mim, que ele se espelhasse naquilo tudo que ele queria falar e que, por vezes, ele silenciou. Então, esse silêncio, nesse momento, é como se fosse uma fala que bateu no anzol do pescador e fugiu, aquele peixe que fugiu. A gente tem que trazer essa fala novamente. Por quê? Porque senão eu vou ficar vinculado a uma interpretação analítica, que, muito válida, tem que cindir o paciente. Então, esse instrumento do rapport é muito importante. Aí vem todo esse contexto que Mari falou, da questão de como eu estou apresentado. Ah, não, eu chego aqui, eu vou para atender um paciente com mau hálito. Eu vou atender um paciente todo descabelado, eu vou atender um paciente todo malamanhado, né? Como diz lá no Ceará, a gente chama de malamanhado, né? Desarrumado, entende? Então, o paciente, cara, que empenho, que valor é esse que esse cara está me dando, né? Para vir me atender. Então, existe uma comunicação que também é estabelecida e ela precisa ser muito bem atendida. A questão da preparação. O que nós estamos fazendo aqui, né? Se não a gente se instrumentando para a nossa clínica, né? Nos preparando para atender. Isso tudo é para 50 minutos. Isso aqui é para 1 hora. Isso Passei tudo quanto tempo, Júlio? Não, eu estou falando para a clínica, para nós nos preparar. Deve estar com... Tá bem. A gente começou 4 horas, deve estar com 1h20, 1h30. Mas o que eu estou falando assim, isso tudo que a gente está trazendo é para aquele momento da sessão, né? Da preparação do profissional, esse ouvido clínico, né? E eu gostei também muito de uma fala de Ruth, quando ela fala da questão do desafio, porque hoje todo mundo quer falar, né? As redes sociais clamam por uma fala, né? As redes sociais clamam por um saber, as redes sociais clamam por alguém que está ali bradando aos ventos que vai cometer um suicídio e está colocando mensagens lá no Instagram. Hoje mesmo, no meu trabalho, essa questão do suicídio, né? Tinha lá uma moça muito gente boa que trabalha comigo, que ela estava chorando de manhã, eu falei, o que foi? Não, meu amigo acabou de se suicidar. Olha só como isso é perto da gente, né? Como isso é próximo. Por quê? Porque a fala dá esse lugar de expressão e faz a dor escoar. Então, o silêncio precisa ser lido. O silêncio precisa ser lido. O que esse silêncio quer? Porque também tem vezes que o paciente está ali, que ele só quer ali ter um momento de silêncio e está tudo bem com isso. Por isso que Mari falou, eu quero que ele fale, e eu fico ali provocando, e a sua mãe como é que está, e como é que foi a relação com a sua mãe, a sua infância. Tem um momento de silêncio do paciente, né? Tem um momento em que ele quer ali realmente calar, né? Então, eu queria deixar essa fala, mais uma vez, te parabenizar, Mari, pela questão da tua transmissão, uma transmissão muito segura, né? Agradecer aí a presença de todos. Aline, seja muito bem-vinda sempre, minha querida, viu? Aqui nos nossos encontros, eu vou estar sempre colocando para vocês lá a questão dos nossos encontros. Nós temos ainda mais 3 encontros para frente. Nós temos um encontro com o Rui, me corrijam aí, meninas, se eu esquecer de alguém, com o Rui, ainda tem um encontro com Thales,
e mais alguém agora que eu não estou me lembrando. Eu coloquei lá na nossa tabelinha, está lá bem organizadozinho, tá bom? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Mari, mais uma vez, minha querida, meus parabéns pela tua transmissão. Muito obrigado a presença de todos, tá? Ademir, né? Ademir é meu companheiro de sala de aula lá da psicanálise junguiana, né? Da psicologia analítica. Somos companheiros de estudos, né? Estamos estudando junto aí Jung, e é um prazer muito grande sempre estar aqui com vocês, tá bom? Muito obrigado, um excelente final de semana para todos vocês, tá ok? Fiquem com Deus e até a próxima, tudo bem? Até mais, obrigada. Vamos tirar uma foto? Tchau, tchau. Vamos tirar uma foto. Quem não está aí, pode botar aí, aparecer, que eu vou tirar uma foto agora, que eu aprendi a tirar agora. Não é foto, é uma captura de tela, que eu aprendi. Mas você está... Eu aprendi essa semana. Ademir, muito bem-vindo, meu amigo, viu? Um prazer ter você aqui. Olha o meu companheiro aí de estudos aí de Jung, né, Ademir? Ademir trabalha na Unicamp, né? Um querido nosso aí de São Paulo, que estava hoje, a gente estava falando sobre a questão da clínica junguiana, né, Ademir, lá com relação ao teu trabalho com os psicólogos, né? Então, um prazer. Vamos tirar aqui uma foto, pessoal. Vou tirar uma foto aqui agora bem rapidinho. No tempo 3, aí vamos falar o X, tá? 1, 2, 3. X. Valeu, pessoal. Até mais. Até mais, gente. Um excelente final de semana aí para vocês. Até mais, Ademir. Tchau, tchau, pessoal. Até mais, até mais.